versos 8 a 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Veja, em seu livro O Peregrino, João Bânea, ele conta a jornada de um homem chamado Cristão. Um peregrino que saiu de uma cidade chamada a Cidade da Destruição, para a cidade celestial. Então, o livro O Peregrino, ele é basicamente uma alegoria da vida cristã. A trajetória do peregrino é a nossa jornada cristã, com todas as suas dificuldades, os seus altos e baixos, até chegarmos à cidade celestial. Então, na história, há um momento em que nós vamos perceber que o peregrino, após ter passado por muitas dificuldades, após enfrentar várias tentações, após ele ter se perdido do caminho, ele então chega num local muito interessante, chamado o Palácio Belo. E ali ele recebe o auxílio de várias pessoas, né? Ele ali é equipado para poder continuar a jornada, pois ainda havia muitos desafios pela frente. Só que quando ele estava prestes a sair do Palácio Belo, aqueles amigos, eles pedem que ele ficasse um pouco mais. Pedem que ele subisse até uma montanha e desta montanha ele observasse à frente a cidade celestial, o local que ele tanto buscava, o local que ele tanto queria chegar. E o fato, queridos, é que aquela visão deu a Cristão um vigor, um encorajamento para que ele então pudesse prosseguir na sua jornada. Adiante dele esperava muitos obstáculos, muitos desafios, muitos perigos, muitas tentações. Entretanto, aquela visão da cidade celestial muito ajudou ele a seguir firme a sua jornada. E hoje nós estaremos justamente falando a respeito desse aspecto da fé, que é justamente olhar para frente, olhar para as promessas de Deus e vivermos aqui com base nessas promessas e vivermos como já tivéssemos completo acesso a essas promessas aqui neste mundo. Então, veja, no domingo passado, começamos a estudar o capítulo 11, de Hebreus. Na verdade, nós começamos a estudar a lista denominada de os heróis da fé. Nós vimos que o autor aos Hebreus, ele tinha uma intenção muito clara. Ele estava escrevendo para cristãos que estavam sendo tentados a abandonarem a fé, a desistirem da fé cristã. E
o autor aqui, ele vai justamente encorajar esses irmãos a permanecerem firmes na fé, contando-lhes a história, não é, de vários personagens bíblicos do Antigo Testamento que depositaram a sua fé em Deus e que viveram pela fé em Deus e que por conta disso eles foram ricamente abençoados e se tornaram sim modelos para nós, exemplos para mim, para você. Então é importante, claro, nós sempre deixarmos claro para os irmãos que o propósito dele aqui não é exaltar esses personagens, não é exaltar a fé em si mesma, mas é justamente mostrar o que a fé genuína, quando colocada no Deus verdadeiro, ela pode produzir. Algo maravilhoso, algo extraordinário, algo que de fato ao homem natural é impossível. Então, nós aqui observamos que o autor, ele contou já a respeito de alguns personagens bíblicos. Ele começou falando a respeito de Abel e como Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício que foi agradável a Deus e que pela fé Abel foi justificado diante de Deus, ao contrário do seu irmão Caim, que foi rejeitado e, consequentemente, a oferta de Caim também foi rejeitada por Deus. Vimos que ele também falou a respeito de Enoque, alguém que andou com Deus, alguém que agradou a Deus, alguém que Deus se agradou tanto dele que o levou para o céu sem que ele passasse pela morte. Mas vimos também que o autor já mencionou o exemplo de Noé, alguém que obedeceu a tudo que Deus havia dito a ele, construiu durante 120 anos uma arca, não é? E se preparou para o dilúvio, mesmo nunca tendo visto chuva na sua vida. Mas ele de fato creu e obedeceu. E ali nós vimos a fé acompanhada das obras, como ela é importante, como a verdadeira fé ela se faz acompanhar de uma atitude de obediência. E Noé foi salvo juntamente com a sua família e muitos animais. Hoje nós vamos começar a estudar a respeito de Abraão. Abraão, que pela fé foi capaz de aguardar as promessas de Deus, olhando para o futuro, sem desanimar. Então, com base nisso, eu quero convidá-los para meditarmos hoje a respeito do seguinte tema: a fé que olha para frente. A fé que olha para frente. Eu quero ver isso em 3 pontos com os irmãos. O primeiro deles: a fé verdadeira obedece ao chamado de Deus corajosamente. A fé verdadeira obedece ao chamado de Deus corajosamente. E observe o que está dito aqui no verso 1. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Veja, a caminhada espiritual de Abraão, ela teve início quando ele recebeu um chamado da parte de Deus. Esse chamado ele está registrado em Gênesis capítulo 12, verso 1. Não é? Lá está dito o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, após receber este chamado, Abraão, sem olhar para trás, obedeceu a Deus, saiu do meio do seu povo, da sua parentela, saiu da sua terra e foi então peregrinar na terra de Canaã, terra que Deus então havia prometido que seria dele. É importante, queridos, destacarmos que quando Deus chamou a Abraão, não era Abraão que estava buscando a Deus. Na verdade, Abraão, ele era alguém que adorava falsos deuses. Ele era um homem idólatra. E Abraão, então, ele não estava buscando a Deus, porém foi Deus quem o alcançou, foi Deus quem o chamou, foi Deus quem o escolheu.
Deus escolheu Abraão por sua graça, única e exclusivamente por graça. Na verdade, queridos, se fôssemos colocar na ordem certa, poderíamos dizer o seguinte, que Deus escolheu a Abraão por graça, no devido tempo Deus chamou, Deus concedeu a ele fé para que ele então pudesse crer nas promessas de Deus, e assim Abraão então foi capacitado a responder de maneira corajosa a promessa de Deus, obedecendo e saindo da sua terra. Um comentarista chamado James Boyce, ele diz algo interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim: da maneira que Deus chamou Abraão, Deus chamou a todos os que se tornam seus filhos. Deus vem a nós quando estamos desesperadamente perdidos no pecado e sem conhecimento dele. Esse é um fato universal na biografia espiritual dos cristãos. E nossa resposta é nada mais do que a fé em Deus e em suas promessas. Ou seja, o que Boyce está falando aqui é que quando Deus ele chamou a Abraão e Abraão atendeu a esse chamado, ele estava fazendo aquilo que ele também fez com cada um de nós, quando ele nos chamou do pecado para servirmos a ele. Todo cristão passou pela experiência de ter sido chamado por Deus, chamado a viver uma vida pela fé, a viver uma vida não com base naquilo que você vê, mas com base naquilo que Deus te prometeu na sua palavra. É ou não é o que de fato aconteceu comigo, o que aconteceu com você? Mas veja, quando Abraão recebeu o chamado da parte do Senhor, Abraão tinha 75 anos de idade. Ele vivia numa cidade chamada Ur, terra dos seus pais. Naquele período, essa cidade era uma cidade próspera, era uma cidade rica, abastada. E então, Abraão, ele recebeu o chamado de Deus, e Deus exigia que ele saísse da sua casa, que ele saísse do seio da sua família, que ele mudasse a sua perspectiva de vida. Ou seja, ele estava saindo de um local que ele tinha grande estabilidade familiar, financeira, estava saindo da sua terra, da sua casa, para ir para um lugar que ele não conhecia. Deus vai dizer: eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse para onde ele iria. Ele iria servir a Deus aonde Deus quisesse. O exemplo de Abraão nos mostra como, queridos, a conversão, ela necessariamente implica em uma mudança radical em nossas vidas. Quando nós recebemos o chamado da parte de Deus para servirmos a Deus, é isso que de fato, queridos, acontece. Somos chamados a uma mudança radical em nossas vidas. Veja o que é que diz um autor chamado A.W. Pink. Ele diz assim: a evidência da regeneração é encontrar a evidência da regeneração é encontrada em uma conversão genuína. Trata-se daquele completo rompimento com a antiga vida, tanto interna como exteriormente, o que é a prova do novo nascimento. No momento em que um homem verdadeiramente percebe que está ligado a Deus, deve haver uma mudança radical. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o que a W. Pink está falando aqui é justamente isso. Quando nós recebemos o chamado e nós, de fato, passamos pelo novo nascimento,
há um desejo natural na vida do cristão de romper com as práticas do passado, de viver uma nova vida em Cristo, de ter realmente uma mudança radical, porque a ideia de conversão é justamente essa, né? De você estar indo numa direção e aí você muda totalmente e passa então a seguir num caminho oposto. E de fato, queridos, aqueles que são verdadeiramente cristãos, eles vão passar por esta mudança radical. Por quê? Porque eles são agora novas criaturas. Antes eles estavam, como o peregrino, muito tranquilos na cidade da destruição. Uma cidade, de acordo com a história, que estava condenada à destruição. Mas depois que ele percebeu que aquela cidade ia ser destruída e ele também, ele mudou completamente, ele se afligiu, ele foi em busca da cidade celestial. E da mesma forma somos nós, quando nós experimentamos nesta vida uma verdadeira conversão, nós não somos mais os mesmos. Nós não conseguimos viver nas práticas que nós vivíamos antes, pecaminosas. Nós buscamos fazer com que a nossa carne e o nosso pecado seja mortificado. Para Abraão, isso significou ir para onde Deus havia ordenado, como uma prova da sua confiança em Deus. Observe que aqui no final do verso 8 é dito que nem ele mesmo sabia para onde ele ia, não é? Veja só o que é que está dito aqui no verso 8, finalzinho. E partiu sem saber aonde ia. Ou seja, Deus não contou para ele todo o plano. Deus não disse, olha, tu vai para tal lugar e quando chegar lá vai acontecer isso e tu vais agir assim, 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 assim. Você vai perceber que Abraão, ele saiu da sua terra no escuro, sem saber o que lhe aguardava, para onde ele ia, como seria essa terra que o Senhor mostraria a ele. E aí, queridos, é interessante, nós vamos ver que ele obedeceu ao chamado do Senhor corajosamente, a um grande custo pessoal. Alguém já disse que a fé que não tem nenhum custo é uma fé que de nada vale. Então, nós começamos a vida cristã não sabendo aonde nós estamos indo. No início, a maioria de nós não era capaz de imaginar o que ia acontecer conosco, o que ia acontecer em nós. Veja, quando nós recebemos o chamado do Senhor Deus e aceitamos esse chamado, nós não tínhamos noção do que de fato era a vida com Deus, do tanto que nós teríamos que abrir mão dos prazeres deste mundo, das benécias deste mundo, dos favores deste mundo, das práticas deste mundo. Nós não tínhamos noção, mas essa coragem para atender ao chamado de Deus, ela é uma coragem que, de fato, ela vem em nosso coração resultante da fé que Deus nos deu. A fé genuína, ela atende ao chamado do Senhor corajosamente, assim como fez Abraão. Um autor diz algo interessante, ele diz assim: imagine o que os amigos e vizinhos de Abraão teriam pensado acerca dele, quando ele estava fazendo as malas. Podem ter perguntado para ele: Abraão, para onde você está indo? E aí Abraão poderia então responder: olha, eu não sei,
Eu fui chamado por Deus para segui-lo. Deus não me disse para onde eu devo ir, mas eu estou obedecendo ao chamado do Senhor. E aí você imagine o que as pessoas, né, acharam de tudo isso. Mas é interessante, queridos, porque quando nós olhamos para a nossa realidade, enquanto cristãos, nós também às vezes temos que responder perguntas desta natureza. Quando você toma a decisão de seguir a Cristo, pessoas vão chegar para você e vai dizer: olha, por que você está abrindo mão dos prazeres do pecado para viver essa vida? Com base em quê? Por que você está jogando a sua vida fora? Você é tão jovem, você tem tudo nas mãos aí para curtir, para viver e se deleitar nos prazeres desta vida. Por que você está ouvindo a Bíblia ao invés de ser uma pessoa popular, uma pessoa que as outras gostam de ter junto de si, que gostam de ter você ali no grupo? Você está abrindo mão disso para seguir a esses princípios, a estes valores, a essas verdades. Veja, você, bem como todos os crentes, desde a época de Abraão, tem que lidar com essas perguntas. E você também tem que responder corajosamente, né? Eu encontrei o Deus verdadeiro. E Ele me chamou, e agora eu estou seguindo a Ele, e eu vou obedecê-lo, porque eu quero ser salvo pela fé nele. É interessante porque até no livro O Peregrino, quando o cristão estava saindo da cidade da destruição, muitos queriam impedir. Não, mas como assim? Você vai sair daqui? Mas é porque o mundo ele não consegue entender, não é, o chamado de Deus. Quando Deus coloca fé em nosso coração, nós respondemos a esse chamado de uma forma que não é humana. É algo sobrenatural, é uma coragem que não vem de nós, mas que vem da fé verdadeira, genuína no Senhor. Então veja, queridos, a verdadeira fé, ela responde, ela obedece ao chamado de Deus corajosamente. Mas em segundo lugar, a fé verdadeira também persevera nas promessas de Deus. Primeiramente nós vimos que Abraão, ele respondeu corajosamente ao chamado. Agora, nós vamos perceber, no verso 9, que Abraão não apenas precisou de fé para obedecer ao chamado, mas ele também precisou de fé para viver a vida que Deus chamou ele para viver. Veja só o verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então veja, se responder ao chamado não foi algo fácil, podemos dizer que mais difícil ainda é você viver pela fé, é o caminhar na fé, é o dia a dia, é permanecer naquele caminho que você decidiu trilhar. E é isso que nós observamos aqui. Abraão começou obedecendo ao chamado de Deus, e ele perseverou em acreditar naquelas promessas que Deus lá atrás havia feito a ele. E isso é um desafio para mim, para você, para todos os cristãos. Deus havia dado a Abraão uma promessa de que ele herdaria uma terra, e ele creu nessa promessa, e ele seguiu as orientações que Deus havia dado a ele,
Ele saiu, ele foi, ele depois de algum tempo chegou àquela terra que Deus havia falado para ele, Canaã. E quando ele chegou lá, ele teve uma surpresa. Ele descobriu que aquela terra era a terra dos cananeus, um povo idólatra que não conhecia o Senhor. E pela fé, meus queridos, ele viveu lá, não como proprietário da terra, mas como um estrangeiro em terra alheia, como um peregrino em terra alheia. Ele viveu como hóspede, não como proprietário da terra. E aí você percebe, né, quão mais difícil foi para Abraão continuar crendo naquela promessa de Deus, sendo que ele fez o que Deus mandou ele fazer, mas quando ele chegou lá, ele não tomou posse da terra. A terra já tinha dono. E ele não viveu como proprietário dela, ele viveu como alguém que foi dado a oportunidade de estar ali como um hóspede, como um estrangeiro. E queridos, não podemos negar que essa é uma realidade para aqueles que vivem pela fé. Nós temos uma grande promessa de Deus. E essa promessa, ela pertence a mim e a você aqui e agora. Mas ela ainda não se concretizou. Não em plenitude, não na sua totalidade. Veja, isso é algo que nós precisamos aprender. Abraão partiu para a terra que lhe foi prometida, mas quando ele chegou lá, ela ainda não pertencia a ele. E isso aponta, meus queridos, para essa realidade que faz parte da nossa vida enquanto cristãos, do já e do ainda não. Ou seja, nós hoje já somos salvos por Cristo Jesus, mas ainda não desfrutamos da salvação em toda a sua plenitude. Eu tenho umas promessas feitas por Deus, e pela fé, como diz aqui o capítulo 1, verso 1, nós esperamos essas promessas, vivemos como se elas já fossem uma realidade em nossas vidas. Temos a certeza de que o Senhor vai cumprir cada uma das promessas feitas a nós. Nós já possuímos as promessas, mas elas ainda não estão consumadas. Elas ainda não estão consumadas. Então, Hebreus capítulo 11 enfatiza desde o início que a fé evidencia a possessão de coisas que não se veem, mas que pela fé nós temos a convicção de que nós vamos possuí-las na sua totalidade. Então, pela fé, Abraão viveu numa terra que não era sua. Quando Estevão estava sendo morto, martirizado, lá em Atos capítulo 7, verso 5, ele menciona isso. Ele diz assim, nela, falando sobre Abraão, ele diz assim, nela, Deus não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a possessão dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Então, veja, Abraão, ele recebeu a promessa de Deus de que o Senhor lhe daria aquela terra e que aquela terra seria a terra da sua descendência. Porém, queridos, ele, quando esteve lá, habitou, não somente ele, mas Isaac e Jacó, em tendas. Mesmo depois de muitos anos, ele não tinha nenhuma terra, nenhum espaço, nenhum metro daquela terra. Quando a sua esposa faleceu, Sara, ele comprou somente o local onde ele veio a sepultá-la, porque ele não era proprietário de nenhuma parte da terra.
que de fato mostra que era um peregrino ali naquela terra que Deus havia prometido a ele. Então, a vida de Abraão, queridos, nos ensina que viver pela fé não significa que nós vamos receber todas as promessas de Deus de maneira tangível nessa vida. O exemplo de Abraão nos ensina isso. Nos ensina, queridos, que nós não vamos receber todas as promessas de Deus de forma tangível nessa vida. Antes devemos acreditar e perseverar, confiando que apesar das lutas, das dificuldades, das provações que nós enfrentamos aqui, nós vamos herdar essas promessas. Que nenhuma das promessas que o Senhor nos fez, elas vão cair por terra, mas que elas vão se cumprir em toda a sua plenitude. Outro ponto que aprendemos aqui também é que vivemos esta vida no mundo que não é o nosso. Veja, a nossa pátria é a pátria celestial. Nós vivemos aqui não como proprietários deste mundo, mas nós devemos viver aqui como peregrinos, como estrangeiros em terra alheia, como estrangeiros numa terra que não é a nossa. Isso quer dizer, queridos, que os cristãos não pertencem a este mundo, mas a outro mundo, como Paulo mesmo vai dizer lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa pátria não é essa aqui, a nossa pátria é a pátria celestial. Nossa lealdade pertence a outro reino. Então, queridos, isso é algo muito importante nós termos em mente. Um puritano chamado Jeremiah Burroughs, ele diz assim: a Escritura nos diz claramente que temos de nos comportar aqui como peregrinos e estrangeiros. Considere a sua condição. Vocês são peregrinos e estrangeiros, então não pensem que encontrarão satisfação aqui. Então, não fiquemos atribulados quando virmos que outros homens possuem grandes riquezas, mas não nós. Por quê? Estamos indo para um outro país. Vocês estão, de certo modo, somente residindo aqui por uma noite. Se fosse para você viver 100 anos, em comparação à eternidade, isso não passaria de uma noite. É como se você estivesse viajando e tivesse parado em uma hospedaria. Portanto, devemos viver como aqueles que esperam acordar logo no reino da glória. Lá é o local a que pertencemos em Cristo. Veja, queridos, o que Jeremiah Burroughs fala aqui é muito interessante. Ele diz: olha, lembremos que nós somos aqui peregrinos nesta vida. Ele chega a comparar como alguém que está de passagem por uma determinada cidade, aí ele precisa, digamos assim, passar uma noite. E ele diz: olha, ainda que você viva 100 anos, diante da eternidade, isso não vai ser o espaço de uma noite. Então, se você está aqui como um peregrino, você vai se apegar às coisas daqui, você vai se matar pelas coisas deste mundo, você vai priorizá-las acima daquilo que realmente é importante. Veja, isso não tem cabimento, isso não tem lógica. É por isso que nós somos chamados a viver como peregrinos, a colocarmos o nosso coração não nas coisas daqui da terra, mas nas coisas lá do céu. Isso quer dizer, queridos, que embora o mundo olhe para nós e não entenda por que nós vivemos assim, mas nós cremos nas promessas de Deus, e é por isso que nós vivemos assim.
E veja, não esperemos receber do mundo nenhum tipo de aprovação, porque não vai haver. Se você olhar, por exemplo, para a história de Abraão, você não vai encontrar nenhum registro secular, nenhuma homenagem, nenhuma, como nós até já mencionamos, nenhuma exaltação deste mundo a Abraão ou a pessoas como Abraão que tiveram a mesma fé dele, porque não são pessoas que o mundo admira. Ele não foi um rei poderoso, ele não foi um artista famoso, ele não foi um trapaceiro ou um corrupto. São essas coisas que prendem a atenção do mundo. Mas quando nós vivemos a fé genuína, a fé verdadeira, essa fé que realmente não atrai nem um pouco a admiração do mundo, precisamos estar certos de que nosso propósito aqui nesta vida não é a aprovação das pessoas que estão ao nosso redor e nem da sociedade, mas é a aprovação de Deus. Veja, esses são os heróis da fé que Deus colocou aqui na sua palavra para nos servir de modelo. Foi esses que Deus imortalizou o testemunho deles para a nossa edificação. E isso, queridos, nos fala muito. Nós vimos aqui na semana passada, quando a palavra de Deus fala que o testemunho de Abel, mesmo ele estando morto, ainda falava. E realmente é isso que nós observamos. Deus nunca permite que seja silenciado um testemunho verdadeiro, testemunho de alguém que serviu ao Senhor. O impacto que esse testemunho causa na família é algo tremendo. Queridos, eu sei que muitas vezes é difícil nós aceitarmos essa realidade de que nós estamos aqui neste mundo como peregrinos e forasteiros, porque nós vivemos entre pessoas que olham para esse mundo e dizem: esse mundo é tudo que nós temos. Veja, a gente precisa aproveitar cada momento, porque depois que a gente morre, acabou. Então a gente tem que aproveitar ao máximo. A ideia do comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E aí você vai conviver com pessoas que vão idolatrar as possessões, que vão idolatrar o poder, o prestígio, a aprovação das outras pessoas. E você vai ser tentado a querer cobiçar o estilo de vida do ímpio, a invejar o ímpio no seu estilo de vida, porque aparentemente parece que a vida dele é muito boa. Mas veja, meus queridos, nós nunca podemos esquecer do final do ímpio, daquilo que o espera. A melhor vida que possa haver de alguém que tem recursos, influência, poder, que ele possa desfrutar, não significa nada diante de uma eternidade completa do inferno. Da mesma forma que todas as nossas tribulações, sejam as mais difíceis, quando nós abrirmos os olhos no céu, elas não vão significar também nada, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá eterno peso de glória. E as tribulações do tempo presente, como diz o apóstolo Paulo, não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Isso, queridos, é que tem que haver, é isso que tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Nós temos que viver aqui pela fé nas promessas do Senhor Deus. São as promessas do Senhor que sustentam a nossa fé, que nos lembram
que no final das contas valeu a pena ter servido a Deus. Terceiro ponto, para finalizar, a fé verdadeira, ela também aguarda a cidade celestial. Veja o que diz aqui no verso 10. Porque, se referindo a Abraão, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Como nós vimos anteriormente, queridos, o texto no verso 9 diz que Abraão, ele habitou em Canaã em tendas. Ou seja, ele só foi comprar um local quando a esposa morreu, um local para poder sepultar ali, para que o corpo dela pudesse ficar ali. Veja, não sei quantos aqui já tiveram a experiência de acampar e de montar uma tenda, né? Você sabe que tendas são coisas extremamente frágeis, que podem ser rapidamente amarradas ou desamarradas. Elas não têm fundamentos. As tendas, no máximo, você tenta firmar a estaca ali no chão, mas não há fundamento. Agora você imagine quantas vezes Abraão, que estava ali, habitando em tendas, ele olhava para aquelas cidades ali de Canaã, e quantas vezes ele também não pode ter desejado no seu coração habitar naquelas cidades, né? Se estabelecer, digamos assim, se localizar ali, ter paz, se acomodar. Porém, o texto afirma que Abraão, pela fé, ele levantou os olhos para a cidade que sobrepujava aquelas cidades que estavam diante dele. Uma cidade com fundamentos, uma cidade cujo arquiteto e o edificador é o próprio Deus. Abraão, pela fé, contemplou a cidade celestial. Abraão não colocou suas esperanças nas coisas aqui desta terra, antes ele colocou a sua esperança na cidade por vir, por meio da fé em Deus. De fato, queridos, deve ter sido uma grande provação para Abraão. Ele recebeu o chamado, Deus disse que ele iria para uma terra que ele haveria de mostrar, que ele receberia como herança. Só que durante toda a sua vida, ao chegar naquela terra, durante toda a sua vida, ele de fato habitou em tendas, ele não se tornou proprietário. Haviam cidades estabelecidas, mas não eram de Abraão. Porém, Abraão, ele tinha uma perspectiva mais elevada, vamos dizer assim. Ele tinha uma visão espiritual daquilo que Deus havia prometido para ele. Ele entendia que a cidade que Deus tinha para ele era uma cidade muito superior, que aquela terra de Canaã era uma mera figura daquilo que de fato importava, que Deus havia dado a ele, que era a cidade celestial. John MacArthur escreve o seguinte: o cristão está disposto a esquecer a presente glória, conforto e satisfação deste presente mundo pela glória futura que é sua em Cristo. Em contraste com a atitude compre agora e pague depois, prevalece no mundo, o cristão está disposto a pagar agora e receber depois. O que torna um cristão disposto a fazer tais sacrifícios? Esperança baseada na fé, que o futuro reserva algo muito melhor do que o presente. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja, queridos, que de fato essa é a mais pura realidade.
nós vivemos pela fé aqui, na certeza de que vamos receber tudo aquilo que Deus nos prometeu, à semelhança de Abraão. Eu sei que para muitos isso parece loucura, mas não é. Pois assim como Abraão recebeu aquilo que Deus havia prometido, a cidade celestial, nós também receberemos. Nós também receberemos. Assim como Cristo, Ele carregou a sua cruz, Ele enfrentou a oposição dos pecadores, Ele foi crucificado e depois recebeu aquilo que Deus havia prometido para Ele. Nós também seguimos da mesma forma, carregamos a nossa cruz agora para receber a coroa depois. Mas isso, meus queridos, só aqueles que têm a fé genuína são capazes de realmente experimentar. É assim que Abraão viveu pela fé por muitos anos em uma terra que não era sua. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Se vamos perseverar na vida cristã, então também temos que fixar os nossos olhos naquela cidade. O cristão também precisa manter os olhos e seu alvo em seu destino final, ou seja, na grande promessa de vida eterna, na nossa pátria celeste, no nosso verdadeiro lar. Veja, queridos, o céu é o nosso verdadeiro lar. E quando nós pensamos no céu, nós somos encorajados a continuar aqui nesta vida. Sabe quando é que nós ficamos desanimados, cansados, esmorecidos? Quando nós olhamos demasiadamente para a vida aqui. Quando você se concentra nessa vida aqui, quando você cria expectativas e essas expectativas não se cumprem, você se frustra. Mas o verdadeiro cristão, quando ele mesmo enfrentando dificuldades aqui, ele tem a sua perspectiva na cidade celestial, naquilo que o aguarda, ele encontra forças para continuar a sua caminhada aqui nesta vida. Porque ele sabe que nós estamos apenas aqui de passagem. Algumas vezes, os crentes são acusados de viverem pensando no céu demais, né? Um autor diz algo bem interessante. Ele diz assim: quando alguém diz para mim que os crentes vivem com a cabeça no céu, eu costumo responder o seguinte: primeiro, em todos os meus anos de ministério, jamais encontrei alguém que pensasse demais no céu. Então veja, queridos, o mundo pode até achar isso, mas nós não pensamos tanto no céu quanto poderíamos e deveríamos. Segundo, podemos defender com base nas Escrituras que quanto mais pensamos no céu, mais úteis nos tornamos na terra. Aquilo que eu estava mencionando há pouco, ou seja, quanto mais eu realmente tenho o meu foco no céu, mais aqui eu vou querer viver da melhor maneira possível, vou querer ser útil para o reino de Deus, vou querer realmente investir o meu tempo naquilo que importa. E se quando acontecerem as dificuldades, as lutas, as provações aqui, eu vou me lembrar do céu e eu vou me lembrar que lá, tudo isso não vai passar de sombra. Eu não vou me concentrar, eu não vou me acabar, eu não vou pelas coisas desse mundo, não. A inclinação dos nossos pensamentos para o céu ou para a terra afetará aquilo que nós valorizamos, afetando como consequência a maneira como nós vivemos. Além do mais, pensar nas coisas do céu torna o cristão contente.
Os temores, a correria frenética e o tumulto desta vida não o oprimem. Ele permanece em paz em meio à tempestade. Veja, queridos, quando nós estamos com o nosso foco no lugar certo, nós somos capazes, inclusive, de passar pelas tribulações desta vida e, pela graça de Deus, vencermos todas elas. Todas elas. Porque a perspectiva correta do céu, ela traz para o nosso coração um contentamento de que, de fato, meus queridos, o mais importante Deus já reservou, já está garantido. Nós podemos confiar naquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir cada uma delas, e Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Caminhando para as aplicações finais, 3 aplicações. Primeiro, a fé olha para frente e obedece ao chamado de Deus corajosamente. A fé verdadeira não se trata apenas de entender o Evangelho, acreditar nele. Mais do que isso, o Evangelho muda a vida daqueles que de fato creem. E ele vai obedecer ao chamado de Deus. Abraão obedeceu ao chamado de Deus e saiu da sua terra, porque de fato ele tinha fé verdadeira. Então, veja, olhe para a sua vida, pense. Você diz, não, eu entendo o Evangelho. Talvez você diga até, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus. Mas você respondeu ao chamado realmente de Cristo para a sua vida? Essa resposta ao chamado teve um custo realmente pessoal de uma mudança radical na sua vida? Ou você continuou o mesmo? Porque a fé verdadeira, ela responde de forma obediente a esse chamado, e ela está disposta a obedecer a Deus, a mudar aquilo que precisa ser mudado, a se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, aqui está a minha vida, faz com ela conforme te apraz. Eu não sei o que é que me espera, mas eu sei que eu quero te servir, eu quero viver para o Senhor, eu sou teu, e ainda que eu venha a perder muitas coisas deste mundo, mas eu não ligo para isso, porque o que eu tenho é mais precioso. Eu descobri a pérola de grande valor. Mas em segundo lugar, a fé que olha para frente, ela persevera nas promessas de Deus. Veja, queridos, a fé nos torna peregrinos neste mundo. Moramos em tendas, ansiamos pelo que é eterno. Nós confiamos nas promessas que Deus nos fez, ainda que elas pareçam demoradas, ainda que elas pareçam impossíveis, ainda que aos olhos do mundo pareça loucura o que nós acreditamos. Mas a fé verdadeira, ela persevera. Ela persevera não apenas em responder sim ao chamado de Deus, mas ela persevera crendo nas promessas de Deus. Ela não vai se deixar influenciar pelo mundo. Lembra da parábola do semeador? Daquele terreno que primeiro caiu ali a semente, aquela pessoa que parece que no primeiro momento ela recebeu o Evangelho feliz, mas depois os cuidados desta vida, não é? As coisas deste mundo vêm e sufocam a palavra nela, e ali o Evangelho não produziu frutos. Outro caiu em um determinado solo e Satanás veio, né, as aves do campo, que simbolizam Satanás, veio e tirou. Muitos recebem com alegria, mas não perseveram. Quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem as tentações desta vida, essas pessoas, elas abandonam, porque é difícil mesmo. Viver pela fé não é algo fácil, viver pela fé é custoso.
e viver pela fé no meio de pessoas que estão aí vivendo segundo os prazeres da sua carne, isso pode gerar no coração dessas pessoas essa inquietação. Mas aqueles que de fato têm a fé verdadeira, eles não vão ceder. Eles podem ter dificuldades com a sua fé, eles podem muitas vezes orar e chorar diante do Senhor: Senhor, aumenta a minha fé porque está difícil. Mas eles vão continuar, eles vão perseverar, eles vão ser firmados na rocha que é Cristo e vão continuar crendo nas promessas de Deus. Assim como Abraão, ainda que eles não vejam e não experimentem a materialização da promessa, vamos dizer assim, não é? Mas eles creem que na hora certa, no momento certo, Deus vai abençoar, Deus vai conceder. Terceiro, a fé olha para frente, aguardando a cidade celestial. Então, queridos, veja, a fé nos torna peregrinos neste mundo. Nós moramos em tendas, ansiamos pelo que é eterno. Isso nos conduz a um desapego ao mundo e às suas ilusões. Veja, quando você é um peregrino, não é? Pegando lá o exemplo, né, que o autor deu, veja, como se você tivesse, se você está de passagem numa cidade, você vai passar ali, você está indo para uma outra cidade, aí você para ali o seu carro, você vai dormir ali, você vai criar, vamos supor, vínculos ali, você vai comprar eletrodomésticos, você não vai fazer isso, porque você você está passando por ali. E a ideia que nós podemos tirar disso é que nós estamos peregrinando aqui nesta vida, rumo à nossa cidade celestial. Claro, nós podemos ter a nossa casa, nós podemos ter os nossos filhos, nós podemos ter a nossa família, tudo certo. Mas a grande questão é que nosso coração não está nessas coisas. Não há nada de errado em você ter nada. Mas nosso coração não está nessas coisas. Quantas pessoas, queridos, que nós conhecemos, que a vida para elas, mesmo elas se proclamando e confessando a serem cristãos, muitos creem que de fato a vida gira em torno aqui de ganhar dinheiro, de casar, de ter filhos, de ter casa, e fazem planos e mais planos, mas não demonstram interesse pelas coisas espirituais. É interessante você observar essa realidade. Não demonstram interesse em ler as Escrituras, em orar, em vir aos cultos. Elas não parecem ser peregrinas. Na verdade, elas gostariam que o mundo durasse para sempre. Elas estão tão confortáveis aqui é tão o ambiente delas, que elas queriam que o mundo continuasse para sempre. E eu não estou dizendo que é errado nós termos coisas neste mundo. O que eu estou dizendo, queridos, é que quem tem a fé verdadeira não coloca o seu coração nas coisas deste mundo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: onde estará o teu tesouro? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que é que você valoriza? Aonde está o teu tesouro? Por que você não responde ao chamado de Deus? É por causa do que as pessoas vão dizer? É por causa do que você vai ter que abandonar? É por causa de que a sua vida não se concentra nas coisas espirituais? Você vive para as coisas materiais? Onde está o teu coração? Você se comporta como um peregrino aqui neste mundo? Vive desapegado das coisas deste mundo? Quando Deus tira de você determinada coisa, como é que você reage? Como é que você se comporta? Veja, queridos, nós precisamos entender que estamos aqui de passagem, que a nossa pátria é a pátria celestial. E que o mais importante para nós, o mais importante é termos convicção da nossa salvação
e influenciarmos aqueles que estão ao nosso redor, para que eles também tenham a possibilidade de ouvir o Evangelho, serem salvos, para que eles também possam desfrutar da grande bênção da salvação. Isso é o que de fato importa nesta vida. Agora, se você vai ser um homem muito rico, bem-sucedido, aclamado, ou se você vai ser uma pessoa simples, trabalhador, braçal, isso não importa. O importante é se você é deste mundo ou você pertence à pátria celestial. Então, que Deus nos faça refletir a respeito disso e sempre manter os nossos olhos voltados para aquele grande tesouro que nos aguarda, a vida eterna, a vida de comunhão, a vida de plenitude da alegria na cidade celestial com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar ao Senhor.